Eu acho que a partir do momento que o líder ele é o exemplo, as coisas passam a acontecer, né? Tem uma coerência, né, na energia que ele prega e na energia que ele faz. Eu sou Shirley Ortiz no Líderes de um Novo Mundo, o podcast que conecta você com a liderança do futuro. E hoje nós estamos aqui recebendo o Everton Gubert para trazer a experiência da Agnes, uma empresa que é referência no mundo todo já, levando prosperidade para o campo através de tecnologias de gestão. Então, Everton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Líderes de um Novo Mundo. Muito obrigado, Shirley. Assim, achei super legal o convite, né? E principalmente pelo tema, né? Liderança do Novo Mundo, né? Que acho que tem tudo a ver. O líder tem um papel impactante no mundo, né? E como é que esse novo líder para esse novo mundo, né? Então achei super legal e na hora topei, estou super afim de contribuir aqui e bater um papo legal. É muito rica essa tua vivência, com certeza a gente tem que aproveitar. Então, Everton, hoje, com quase 20 anos de caminhada da empresa, né? Sim. A gente vendo presente em todo o Brasil, em vários países, já muito consolidada. Então, olhando, nesse momento, parece simples, né? Chegar até aqui, mas a gente sabe que a história, na verdade, não foi bem assim, foi bastante árdua, exigiu muita persistência. Então, nesse início de conversa, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para os líderes que nos acompanham como é que nasceu a Agnes e o que te moveu a conduzir a empresa até aqui, qual o propósito que manteve viva essa caminhada, inclusive nos momentos de dificuldade. Sim, sem dúvida. Na verdade, eu sou natural do interior do estado de Santa Catarina, uma cidade chamada Xanxerê, que é pertinho de Chapecó. E a minha família, ela é do interior, né? Meus avós, eles são do campo, né? Então eu sempre me criei nesse ambiente do campo e só depois que eu vim estudar para Florianópolis, né, que eu vim morar aqui, fazer faculdade de tecnologia, mas as minhas raízes sempre estiveram lá. E teve um determinado momento que eu voltei para Xanxerê, né, até para buscar prestação de serviço, né, porque eu sabia desenvolver software, na época o software era tudo sob medida, né, era muito feito sobre demanda nas soluções. E chegando lá, eu fui levar um serviço de desenvolvimento de software e o que me deparei foi com um grande problema, né, que os produtores, né, de animais, lá, produtor de suinocultura lá, não tinham uma ferramenta adequada para gerenciar o seu negócio. Eles gerenciavam tudo no caderninho, de uma forma bem arcaica, né? E ali teve um estalo assim, poxa, mas eu posso desenvolver uma ferramenta que vai ajudar os produtores a ter uma gestão muito melhor. Então, foi um pouco acidental, porque eu fui buscar uma coisa e acabei achando outra coisa. Que interessante, porque muitas vezes as grandes ideias ou aquilo que realmente frutifica é o encontro entre aquilo que a gente tem para oferecer e aquilo que o mercado apresenta como necessidade, né? Então, essa necessidade de estar aberto a compreender de fato o que o cliente precisa, o que a sociedade precisa. Eu acho que o verdadeiro líder, ele traz isso, esse interesse genuíno de servir, de estar a serviço, proporcionar o que é necessário. Né? Sem dúvida, tu tens toda a razão. E quando eu identifiquei aquele problema, que realmente eles tinham dificuldade de fazer aquela gestão, naquele momento imediatamente eu me conectei com a minha família, né? Assim, poxa, meus avós também passaram por isso, meus pais passaram por isso, né? E até hoje ninguém resolveu esse problema. Então, foi incrível, porque foi uma conexão, poxa, acho que é uma das primeiras vezes que eu estou contando isso. Mas quando eu identifiquei aquele problema, que eu estava falando com um produtor, me deu um negócio aqui na boca do estômago, sabe? Um negócio assim, fechou, né? Ali eu falei, eu preciso resolver essa questão. E eu acabei me apaixonando completamente pelo meu trabalho, né? Pelo desenvolvimento do agronegócio. E, bom, depois tudo aconteceu. Que fantástico, né? Quando tu traz isso, né? De se sentir no lugar do outro, sentir a dor que o produtor sentia, de não poder ter as ferramentas, enfim, que otimizasse o seu trabalho. Aí traz o que hoje a gente fala muito em empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mas é muito mais que empatia, que a gente fala como compaixão, que é sentir de fato o que o outro está sentindo, não só estar no lugar do outro. E aí perceber, ok, do meu lugar, o que eu posso fazer para trazer essa contribuição, né? Total. Inclusive esse fato que marcou o início da empresa é um valor que a gente traz até hoje na Agnes. A gente é muito próximo do nosso cliente, a gente escuta, a gente vai muito no campo, está muito presente no campo junto com ele, realmente entendendo, escutando as dores que eles enfim, nos demandam, né? A ponto, a gente está com esse problema.
E isso é uma cultura, faz parte da cultura da empresa. Até hoje a gente está muito conectado com o homem do campo, porque realmente é lá que os problemas acontecem e é para lá que a gente leva as soluções. E aí, tô falando em cultura, eu vejo que algo muito presente na cultura da Agnes é a inovação, né? Vocês, inclusive, se posicionam como sendo inquietos e provocativos, sim, no sentido de estar despertando nos clientes de vocês o interesse de estar experimentando novas metodologias, sim, tecnologias, no sentido de fazer sempre melhor. Sim. E aí eu queria entender, internamente na empresa, com as pessoas, como vocês mantêm vivo esse espírito inquieto, esse espírito inovador? Que tipo de prática vocês promovem para que as pessoas entendam que a inovação é bem-vinda na empresa? Veja bem, quando a gente entrou no mercado, quando a gente fez a primeira solução, até eu programei a primeira solução, ali nós entramos no mercado fazendo uma ferramenta completamente diferente e totalmente intuitiva, porque o nosso público, o produtor, ele não tinha intimidade com tecnologia. Muitos deles, a maior parte deles, inclusive, eu comprei o computador para eles. Eles não sabiam nem comprar o computador, nem ligar o computador. Ligaram o computador pela primeira vez junto com a gente. Então, a ferramenta tinha que ser extremamente intuitiva. Então, o próprio formato, o design do software, a interface do software, ela simulava uma granja. Ela era cheia de íconezinho, com bichinhos e tal, um pouco lúdico até. Então, aquele formato foi muito inovador na época, tanto que a gente ganhou o mercado muito rápido, porque o produtor falava o depoimento, olha, eu aprendi a ligar o computador hoje e já estou trabalhando no software, né? Era extremamente simples. Então, aquela pegada inovadora do início, ela continua até hoje. E muito antes do pessoal começar a falar da importância de inovação, nós lá na empresa decidimos, né, tivemos que fazer uma ruptura lá e criamos uma área de inovação. Né? E inclusive, assim, no momento que é difícil você dispor de recursos, né, abrir mão de, por exemplo, um dos sócios tratar a área de inovação. Eu, pessoalmente, fui tratar a área de inovação. Então, nós temos há muitos anos uma área dedicada exclusivamente à inovação. Então, foram tantas soluções que causaram impacto no mercado, que isso está na cultura da empresa. Várias coisas deram certo, algumas não deram, mas várias deram certo. Então isso abastece, né? Todo mundo entende que a empresa é inovadora, que a empresa é provocativa. E isso a gente simboliza também na própria logomarca da empresa, né? Se tu pegares o I da Agnes, ele é uma barrinha, tipo, ele rompe, né? Ele faz uma ruptura onde a gente chega. Agora, quando a gente fala em inovação, justamente em qualquer tecnologia disruptiva, enfim, qualquer algo novo que você vai construir, a gente também está falando da questão das barreiras que às vezes impede algumas pessoas de gerar inovação, que é a barreira ligada ao medo, né? Total. Sempre é mais fácil para o colaborador manter uma postura de obedecer, seguir regras. Sim. E ficar mais seguro, mais garantido. Sim. Então, nesse sentido de se expor ao risco, de experimentar fazer algo novo, como os líderes na empresa conduzem no sentido de lidar com algum erro que possa acontecer com a equipe, como isso é conduzido para que haja essa abertura à inovação? É muito interessante, você falou agora do medo e do erro, né? Inclusive, acho que faz uns 3 meses, eu tenho uma coluna numa revista que eu escrevo mensalmente para o agronegócio. E o artigo que eu escrevi foi O Acerto do Erro. O título é O Acerto do Erro. Por quê? Porque justamente, se você, na sua empresa, se você cultivar que o erro não é negativo, né, ele é aceito, é realmente uma questão de posicionamento, né? Então, assim, e os líderes têm papel fundamental, porque se você prega isso, mas se o colaborador tenta fazer alguma coisa, ele erra e ele é punido de alguma maneira, né, verbalmente ou, sei lá, até num gesto assim, você está sendo contraditório àquilo que você está pregando. Então, lá na empresa, realmente a gente não faz as coisas para errar, né, Shirley? Mas, assim, quando tem um erro, o erro mesmo acontece quando você não tem aprendizado, na verdade. Então a gente cultiva assim, se aconteceu alguma coisa que não deu certo, o que é que foi que nós temos que aprender, cadê o presente desse erro, né? Então foi assim que inclusive alguns projetos que não deram certo nos levaram para outros que deram super certo. Então você tem que realmente não só pregar, mas viver aquilo que está pregando, tem que ter uma coerência, né?
Porque senão o colaborador percebe que aquilo é um conto de fadas, que não é verdade. Exato. Essa coerência é fundamental, né? O discurso e a prática do líder precisam estar coerentes, porque, na verdade, o colaborador sente aquilo que não é dito, muitas vezes, né? Está presente de alguma maneira, às vezes é um olhar, enfim, qualquer ação que seja contraditória ao discurso vai fazer com que haja uma retração. Sim. E aí você inibe o potencial inovador, total, criativo das pessoas. E essa questão de entender que existem 2 tipos de erros. Tem o erro que é por displicência, um erro que, de repente, vai impactar o processo produtivo porque não foi tomado o devido cuidado. Perfeito, e outro erro que é totalmente diferente, que é aquele erro na tentativa de fazer melhor, acertar, mas que é novo, então precisa correr esse risco, né? Sim. E aí sim essa questão do aprendizado, de que aprender com o processo para fazer melhor na próxima vez, né? Não tenho dúvida. E no nosso caso isso acontece de forma natural porque assim, quando você está na fronteira da tecnologia, quando está na fronteira, quando você é inovador mesmo, você vive isso, você está desbravando caminhos que ninguém desbravou. E aí a chance de você errar é maior porque você não tem benchmarking, você não tem comparativo, né? Você está fazendo pela primeira vez. Então, ali é realmente muito aceito porque a gente vive o tempo todo na nebulosidade. Agora mesmo a gente está fazendo um projeto, né? Um projeto de gestão em tempo real. Isso não existe no mundo, entende? Então, como é que a gente vai poder se comparar, aprender? Então, a gente vai... E está cometendo, né? Muitos erros, digamos assim. Mas está sendo um aprendizado tremendo. Então, quando você vive na nebulosidade, você vive na fronteira, você tem que saber conviver com esse tipo de situação do erro. Isso é ser precursor, né? E os líderes têm que ter esse espírito de estar à frente e de assumir. Acho que tem 2 qualidades que eu vejo como essenciais no líder: a coragem e a humildade. Sem dúvida. Coragem de arriscar e estar adiante dos processos. Sim. E humildade de reconhecer que, de fato, precisa estar sempre aprendendo, não sabe tudo, não domina aquele aspecto, e assim ele consegue também estar contagiando as outras pessoas no sentido de estar em ação, em movimento, fazendo algo diferente, né? Sem dúvida. Isso que você acabou de falar, eu concordo totalmente, porque nós, por exemplo, seguimos uma filosofia da liderança virtuosa, né? Então, esse líder do novo mundo que eu acredito é uma liderança muito por exemplo, né? E até tem um estudo muito legal falando das virtudes que um líder virtuoso precisa ter, e as 2 principais virtudes que definem praticamente tudo são características que parecem até contraditórias. Que um líder virtuoso, ele tem a grandeza, a magnanimidade, né? Mas ao mesmo tempo ele é humilde. Então parece que as coisas são contraditórias. Como é que tu pode ser grande e humilde ao mesmo tempo, né? Que você acabou de falar também, né? É justamente isso. Você tem que ser grande para ser corajoso, para você pensar grande, para você ter força para fazer as coisas. Isso é a grandeza, né? A grandiosidade. Mas ao mesmo tempo tu tem que saber que tu é pequeno. Olha que loucura. Você tem que ser humilde, você tem que aprender, você não sabe tudo. Então elas parecem contraditórias, mas elas são completamente sinérgicas, sabe? E você tem que trabalhar isso o tempo todo. Essa visão, né, integrativa de reconhecer o que na verdade une e às vezes no primeiro olhar pode parecer contraditório. Sim. Eu acho que também é fantástico no líder, né? E até porque uma das questões para a gente ter um espaço de inovação é justamente o convívio de pessoas diferentes, que muitas vezes parece que trazem referências contraditórias, mas que na verdade são bem conduzidas para um objetivo comum, agregam. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar como é que vocês tratam a questão das diferentes gerações convivendo, se existe isso presente no dia a dia da Agnes e como é que isso é tratado, se existe um incentivo em termos de colaboração intergeracional, como é que vocês lidam com essas questões? Os nossos times são, na maioria das vezes, são times multidisciplinares, né? E são times formados por pessoas de várias equipes, né? Porque eu sempre falo, né? O cliente não quer saber quem está trabalhando atrás, ele quer ter o negócio resolvido. Então lá não existe áreas, existe a Agnes, né? O que precisa todo mundo trabalhar em conjunto. Então geralmente as nossas equipes são pessoas de vários setores da empresa que são responsáveis, um pelo atendimento, um para a área comercial, outro para a área de desenvolvimento, outra área de marketing, que trabalham juntos, né? E lá é muito legal porque tem pessoas que estão desde o início da empresa e tem pessoas que entraram há 6 meses. Então, justamente, tem as brincadeiras, né, do pessoal que são os dinos, né? Eu já estou mais para a área do dino. E essa molecada, né, enlouquecida, que chega lá com uma vontade. Então, assim,
A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível isso, né? Porque a molecada nova vem com aquele gás, com aquela ânsia e tal, mas ao mesmo tempo tem a sabedoria de quem já passou por muitas coisas, já trilhou alguns caminhos que são mais ponderados e tal. É uma combinação boa, né? Importante ter o alinhamento do propósito. Todo mundo está ali alinhado por propósito, por uma direção, né? E eu acho que o propósito e a cultura faz com que haja um alinhamento, tu entende? Quando tu tá ligado num propósito, tá? Você conecta pessoas de várias gerações, de várias, sabe? Propósito, na minha opinião, é o que guia toda uma empresa. Essa é a grande questão, né? A gente vê o que tem em comum. E quando o propósito tem essa força viva, Exato. Realmente ele une e traz, na verdade, o melhor de cada um para contribuição, né? Porque o cliente, de fato, não quer saber de onde vêm as boas ideias. Não. E sim que elas aconteçam. Que elas aconteçam, né? exato. E quando a gente sente isso, cada um se sente também convidado a participar. Sim. Seja tendo recém-entrado na empresa, Sim. ou sendo uma pessoa que, de repente, já tem anos de carreira, de história, Sim. mas que se permite estar dando uma ideia nova e está sendo ouvido, inclusive receber feedback de quem é jovem, né? Perfeito. Essa troca rica de aprendizado e até de energia, porque eu percebo a questão de que muitas vezes, quando alguém está muitos anos na empresa e vem alguém novo com uma boa vontade, Sim. contagia em termos de energia. Claro, sem e aí dúvida. renova e dá aquele novo gás de novos projetos, enfim, Sim. né? Essa troca entre sabedoria, Sim. experiência, com essa inquietação, esse desejo de fazer acontecer dos jovens, se é bem conduzido, tem um resultado fantástico. Tem tanta... Concordo tanto contigo que, como a empresa tem crescido bastante nos últimos tempos, a gente trouxe muita gente de fora, né? E aconteceu bem isso, pessoas que vieram assim energizadas, né? E foi um movimento super positivo, sabe? Mas, de novo, eu bato na tecla do propósito, porque as pessoas que a gente trouxe para dentro, elas vieram com muita vontade de fazer parte para atender aquele propósito, entende? Então, essa história do propósito é tão louco que até vou citar um momento assim, como que ele é apaziguador, ele é o rei, o propósito é o rei, né? Por exemplo, até em momentos de tragédia, né? Por exemplo, teve uma vez que teve um problema aqui em Santa Catarina, das chuvas em Blumenau, onde teve, né, desbarrancou tudo, foi terrível. Você sabe que formaram-se equipes, times multidisciplinares, né, de várias pessoas diferentes, com credos diferentes, e todo mundo guiado pelo propósito de ajudar, de salvar as pessoas e tal. E você sabe que não houve nenhum acidente com essas pessoas que foram resgatar os demais. Então, por isso que eu estou te falando, que o propósito, ele é o rei, ele é o líder. Se você está conectado no propósito, ele é um propósito que vale a pena você dedicar energia, ele que manda no processo, as pessoas vão se entender. E como é que vocês fazem essa conexão justamente do propósito da empresa como um todo, Sim, com o propósito daquela pessoa que está chegando? Hoje, como é que tu descreveria o propósito da empresa para conectar essa pessoa que está fazendo parte? Sem dúvida. O propósito da Agra é impulsionar a prosperidade no campo, né? E quando a gente fala prosperidade no campo, a gente está falando de várias dimensões da prosperidade, né? Quando você, através de uma capacitação de um produtor, você torna ele melhor, mais capaz de gerir o negócio dele, tu está aumentando a prosperidade dele. Quando você faz uma linha de código, né, você faz uma funcionalidade que gera um relatório, uma informação decisiva, que melhora a condição do produtor, você está gerando prosperidade, né? Então, todas as ações que a gente faz lá na empresa tem esse foco de gerar prosperidade no campo. E a gente conecta, por exemplo, em dezembro do ano passado, a gente pegou praticamente metade da empresa e fomos todos para o interior do estado para visitar os nossos clientes. Fomos lá viver o dia a dia do nosso cliente. E aí eles viram que, cara, aquele produtor, ele está produzindo alimento, né? O alimento mais seguro possível, né? Mais saudável possível, e ele faz aquilo com amor, sabe? Os animais estão ali até a serviço nosso, né? De nos dar alimento, né? E quando ele vê que o Brasil é uma potência que produz alimento, que ajuda a alimentar um monte de gente que não tem condições de comer hoje, né? E quando você vê que isso é feito com aquelas pessoas que se dedicam tanto, né? Muda totalmente. Então, o colaborador, ele conecta, porque quando você faz uma reunião e fala, né, do propósito da empresa, é diferente de quando ele vai lá ver o impacto que o trabalho dele causa no cliente. E aí é a questão de estar sentindo, né? A gente fala que para ter uma transformação genuína, a gente precisa conectar
três esferas, o pensar, o sentir e o agir. Perfeito. Então, quando a gente traz o colaborador para essa vivência, a gente consegue dar essa dimensão que eleva o significado do trabalho. Né? Ter o pensar, o sentir e o agir. Sim. E aí, tudo que vai fazer, mesmo que sejam atividades mais simples, ele consegue ver o valor daquela atividade no resultado final do trabalho que ele está entregando, né? E a alegria de realizar um trabalho assim é muito maior. Né? E você sabe que essa é uma dificuldade, porque de forma geral a gente fica só no pensar. Né? O sentir é uma coisa que a gente vem aprendendo, não é verdade? Parece que tem uma barreira ainda no sentir. A gente fica muito no mental e racional. Agora, por exemplo, quando um colaborador nosso, né, chega num cliente e o cliente abraça e diz: muito obrigado, que você me ajuda um monte aqui, olha como facilita meu tempo. Né? Por exemplo, quando você vê que um filho de um produtor, né, que foi estudar e voltou para casa para tocar o negócio, porque o negócio está mais atrativo, está mais tecnológico, isso não tem preço, tu entende? Todo mundo se conecta naquilo que faz parte, né? Desde a pessoa, por isso que todo mundo ali faz parte, desde a secretária que cuida ali do atendimento primário, até o líder de desenvolvimento e tecnologia, todos sabem que tem o seu quinhãozinho nesse propósito, nessa obra, né, que a gente constrói lá todo dia na Agnes. Porque está tudo interligado, na verdade, né? Quando a gente tem essa consciência de que tudo está interligado, fica muito mais fácil ver valor nas atividades e também perceber a necessidade do outro como algo parte do seu trabalho em si, né? Sem dúvida. E uma outra coisa que me chama atenção na abordagem de vocês é a questão do conceito do pensamento mais um. O pensamento mais um. Então, eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco de o que é o pensamento mais um e como tu aplica também essa ideia na tua vida, tanto como executivo, como pessoa mesmo, né? Nos teus ambientes que tu vivencia. Sabe, Shirley, eu vou dizer para você assim, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente faz na Agnes, eu sou suspeito de falar, lógico, mas o pensamento mais um, eu tenho um carinho tremendo por ele, porque nós criamos uma metodologia de aceleração de produtividade. Nós criamos um passo a passo, uma receita de bolo muito simples para fazer uma granja, né, um produtor sair de um ponto A para chegar num ponto B de melhoria de produtividade. Ele é extremamente didático, ele é simples, ele é objetivo, é fácil de aplicar, os produtores entendem. E é engraçado porque tem produtor que está há 20 anos produzindo e ele nunca pensou daquela forma. Foi completamente disruptivo aquela forma de pensar, porque era tão óbvia aquela forma que o pessoal falou, não acredito que é isso, cara, que é tão simples, entendeu? E é muito louco porque, tu vê, nós não somos da área de veterinária, nós somos da área de tecnologia, né? Então, quando a gente criou o método, o mercado até ficou um pouco... Mas será? Esses caras de tecnologia querendo ensinar nós a pescar, né? Tipo, o padre Rezamis. Mas, assim, o impacto causado pelo pensamento mais um, que é uma filosofia de buscar a excelência no que você faz, a excelência na produção animal, né? Você ligar todos os elos da produtividade, pensando no bem-estar animal, pensando em um pensamento enxuto, né? Porque a gente traz muito a filosofia do pensamento mais um, é muito no que a gente usa na Agnes, na filosofia Lean, do simples, do enxuto, de cortar desperdício, né? Então, assim, é um orgulho gigante e o impacto que a gente causou nos produtores que mudou a vida do produtor, né? A produtividade dele passou a ser... Então, e o impacto que tu causa no todo, né? Por exemplo, se o produtor produz mais com a mesma quantidade de animal, ele reduz o consumo de ração, ele reduz o consumo de frete, de diesel, ele diminui ele reduz a produção de desperdício, de dejetos e tal. Tem um impacto gigante, o social, né? A vida dele melhora. Como ele recebe mais dinheiro pela produtividade dele, ele consegue investir mais na granja dele, criar ambientes melhores para os animais. Então, é um círculo virtuoso. Então, olha, eu sou suspeito de falar, o pensamento mais um é uma filosofia de você buscar excelência naquilo que você faz. E no caso dos líderes, né? Como a gente pode trazer, assim como nas granjas, enfim, um animal que nasce é mais um. Exato. Um animal que é desmamado é mais um. Mais um. E como
um líder pode considerar no seu processo de gestão de pessoas, Sim. perceber esse ganho? No caso, a gente poderia falar, por exemplo, mais um feedback bem dado, com comportamento melhorado, mais um reconhecimento dele chegar e agradecer o colaborador, enfim, apontar quais foram os resultados que valeram a pena para que ele possa tomar posse desse reconhecimento e se motivar a novas ações nesse sentido. Como o líder pode colocar em prática esse pensamento mais um? Então, justamente por isso que eu digo que é uma filosofia de você pensar sempre na excelência, em que eu posso melhorar, né? Eu ser melhor amanhã, todo dia a minha melhoria contínua na prática. Essa é a filosofia do pensamento mais um. E é muito legal porque, falando em liderança, você sabe, Shirley, que na produção, né, no agronegócio, a gente tem pessoas muito simples trabalhando, né? Então, pessoas que tem muito trabalho, ainda tem muito trabalho bem operacional, né? Então, essas pessoas, elas geralmente não são ouvidas, né? Elas são bastante operacionais, mas elas são muito criativas, elas têm ideias, só que ela não tem ambiente para expor essa ideia. Com o Pensamento Mais Um, a gente cria ambientes em que todos participem e até o líder que não era acostumado a fazer reunião com as equipes, fazer uma reunião de PDCA, fazer uma reunião de planejamento, ouvir. Então, tem todo um método de como ele ouve e inclui todos no processo. Então, realmente, em todas as grandes que a gente aplica, teve depoimento das pessoas, eu nunca participei de uma reunião, agora eu participo. Eu já dei uma opinião e aquilo vai transformando as pessoas, né? E elas veem que fazem parte do todo mesmo, né? Porque uma granja, uma fazenda, às vezes ela não tem o mesmo ambiente corporativo que a gente tem, esses ambientes que proporcionam mais esse tipo de interação. Então, quando você leva essa filosofia e eles passam a ter esses espaços de interação, de serem ouvidos, é transformador. Tem exemplo de colaboradores que subiram de cargo assim várias vezes, né? Tem um cara que virou gerente, sabe? Tem uma pessoa que virou a líder da maternidade. Tem depoimentos lindos assim, sabe? Então é interessante porque nesses exemplos que tu traz, a gente percebe o papel da empresa, não só junto aos clientes em si, mas também em todo o ambiente, toda a sociedade na qual ela está inserida, né? Sim. E quando a gente fala de líderes de um novo mundo, a gente traz essa perspectiva de qual é o papel da empresa nesse cenário no qual ela está inserida, considerando que tudo está interligado e que a gente precisa cada vez mais olhar para o crescimento, para o desenvolvimento como algo coletivo, em que todos ganhem, né? Então, na tua percepção, qual o papel das empresas hoje diante da sociedade como um todo? Muito legal essa tua pergunta, porque há muito tempo que eu tenho uma visão mais filosófica dessa questão do meu papel, né? do meu papel da minha empresa, né? E um dia eu me toquei de uma coisa rica que tem aqui no Brasil que geralmente as pessoas não percebem. Tem uma sutileza que as pessoas não percebem. Por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, você tem lá, a primeira coisa que você tem que definir é a razão social. Olha só que riqueza. Qual é a razão social da tua empresa? Ou seja, por que a tua empresa vai existir? Onde que ela vai ajudar a sociedade? Entende? Então, na minha opinião, né, toda empresa é uma empresa pública, social. Ela tem que prestar um serviço social, de alguma maneira. Ela tem que gerar valor para a sociedade, de alguma maneira. As empresas que muitas vezes não deixam de existir é porque elas não prestaram um serviço adequado para a sociedade, né? Então, toda empresa, na verdade, ela devia pensar assim, poxa, qual é o serviço social que eu vou prestar para a sociedade? O poder de uma empresa hoje, da liderança no mundo, é extremamente gigante. Antigamente, as instituições eram menores, né? Eram mais, digamos assim, concentradas na igreja, né? No governo, que tinha maior força. Hoje, a sociedade realmente acontece muito através do poder das empresas, do que elas prestam de serviço para a sociedade. Você veja que a gente vive no futuro, né? E quanto serviço foi criado através dessas empresas que se dedicam a fornecer um serviço social. E, lógico, do valor que elas geram para a sociedade, um pedaço daquele valor volta para a empresa para se reinventar
e se sustentar. Sim, a prosperidade do negócio está totalmente ligada ao quanto de valor ele gera para a sociedade na qual ele está inserido, né? Exatamente. E quando a gente tem clareza disso, a gente percebe que tudo está, de fato, no mesmo rumo, está integrado. A gente não precisa se preocupar com uma relação dicotômica entre ter sucesso no negócio e contribuir com o ambiente, né? Na verdade, isso está acontecendo simultaneamente. E aí vem essa questão que tu comentou do senso de pertencimento. Sim. A gente tinha nas sociedades há mais tempo um pertencimento muito mais ligado a instituições como igreja, enfim, como outras instituições. E hoje em dia as empresas se tornam um espaço de pertencimento muito rico e precioso. Muito rico. Então, quando a pessoa está, de fato, numa empresa em que ela se identifica, isso a fortalece como fazendo parte e é uma dimensão humana necessária, né? Nós, como seres sociais, precisamos nos sentir pertencentes, perceber que temos nosso espaço, né? Sim. Então, essa dimensão, e é importante a gente perceber na simplicidade o como fazer a diferença, trazer algo que agregue valor, está em qualquer atividade, né? Não precisamos ir lá para um país que está sofrendo por guerras ou para poder exercer um propósito. Perfeito. Eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco isso e reconhecer que se uma empresa existe, eu achei fantástica essa tua clareza em relação à razão social, seja, razão de existir, né? Se existe, tem um motivo que está gerando benefício para alguém. Sim. Se eu faço parte dessa geração de benefício, eu estou exercitando um propósito, né? Sim. Então, essa percepção faz toda a diferença para que a pessoa, de fato, coloque sua energia, suas qualidades e coloque também amor naquilo que está fazendo, né? Colocar emoção naquilo que está fazendo faz com que o resultado seja muito mais efetivo. Não tenha dúvida, eu vivi crises existenciais, né, no meu processo, justamente porque eu venho de uma família católica, né? Onde a minha mãe sempre foi líder da comunidade, a minha mãe sempre se envolveu em ações sociais, né? Ela fez muitas coisas maravilhosas. E no meu processo de desenvolvimento, eu ficava sempre assim, a empresa, e eu queria fazer algo fora, eu queria fazer, sabe, tipo, salvar o mundo fora de alguma coisa. E no momento que eu entendi que o maior legado que eu posso deixar é o impacto que a minha empresa faz no mercado, quanto que eu posso desenvolver as pessoas, o quanto que a minha liderança pode ajudar, pode inspirar, eu foquei toda a minha energia na minha empresa. Ou seja, talvez o maior legado que eu posso deixar para a sociedade, que poderia ser muito mais do que um trabalho outro social, né? Eu sei, não, o meu trabalho social é construir uma empresa ética, uma empresa correta, um exemplo de empresa que gera dividendos para a sociedade, né, que faz as pessoas que estejam conosco crescer, se desenvolver como ser humano, principalmente, né, porque o profissional acho que é só uma dimensão do ser humano. Então, quando eu tive esse entendimento, sabe, Shirley, eu pude dizer assim, poxa, eu estou fazendo realmente o que eu preciso fazer. Entendeu? Se sentir inteiro, né? No exercício da tua missão no mundo. Na minha missão no mundo, né? E é tão importante a gente ter esse entendimento de ser integral, né? Que cada líder também se perceber como um ser integral, no sentido de poder dar todo o seu melhor naquele processo que está desenvolvendo e ser um exemplo. Acho que uma analogia que a gente pode fazer é com o pai, né? Assim como o pai tem uma força tremenda como exemplo de conduta para os filhos, uma família, o líder tem esse papel na empresa. E isso acaba gerando um efeito cascata, né? Uma corrente, no sentido de um líder inspirar outras pessoas, aquelas pessoas também terem um comportamento edificante que inspira as pessoas que estão no seu entorno. Perfeito. E assim vai transmitindo toda uma cadeia alinhada com essas questões de valores, de ética, de crescimento coletivo, de uma evolução, e a empresa como um espaço de desenvolvimento humano, que é o que ela é, né? Um espaço de pessoas. Não existe empresa sem pessoas. As pessoas no relacionamento cotidiano com os colegas, enfrentando desafios, lidando com diferenças, a empresa acaba sendo um espaço privilegiado de desenvolvimento humano. Sim. Né? A gente conversa sobre isso na Agris, né? Eu falo, gente, aqui nós temos uma ferramenta, né, de desenvolvimento humano. É isso que a gente está vivendo aqui, né? E o papel do líder é tão importante, principalmente aqui no nosso país, Shirley, sabe? Porque assim, o empresário porque exemplos do passado, né, que teve muitos empresários que não deram bons exemplos, né, em nosso país. Graças a Deus as coisas estão mudando, né, tem muita coisa positiva acontecendo,
Então, o empresário aqui no Brasil, ele ainda é visto assim, meio que, sabe? Tipo, e não. O empresário tem um papel fundamental de causar impacto, de ser um líder positivo, de transformar a sociedade. Então, é esse tipo de empresário que nós temos que formar cada vez mais, dar exemplo, para a sociedade ter orgulho dos empresários, e não o contrário, né? Alguns países que eu tenho a oportunidade de conhecer, os empresários são muito respeitados pelo impacto que eles causam, né? A gente tem exemplos de empresários famosos, tipo Bill Gates, né? Poxa, olha o impacto social que esse cara causa, né? Olha as ações que ele trabalha numa fundação dedicada à melhoria do ser humano, né? Então, eu acho que é essa linha que a gente tem que conduzir, na minha opinião, deve conduzir cada vez no Brasil. Produzir exemplos inspiradores para causar cada vez mais impacto e esse círculo virtuoso aumentar. Excelente. E como é que vocês fazem no dia a dia da empresa, nas práticas cotidianas, para reconhecer quando os colaboradores estão seguindo essa linha de estar fazendo uma entrega de acordo com as expectativas, estar vivenciando o propósito, enfim, ele está alinhado? Que tipo de ação tem para ele perceber que, opa, eu estou no caminho certo e vou continuar assim? Sim, bom, primeiro que nós acreditamos, né, que o feedback é talvez uma das principais ferramentas de desenvolvimento humano, né? Então, na empresa a gente cultua, né, essa questão de se dar feedback a todo momento, né? Agora, tem um espaço lá na empresa que a gente chamou, uma reunião que a gente chamou de na mesma página. É uma reunião com todo mundo, né, para deixar todos na mesma página, todos alinhados, para todos entender o que está acontecendo na empresa, né? E nesse espaço na mesma página tem um capítulo dentro da reunião chamado Fazer Acontecer. E geralmente a gente conta um case, né, de alguém na empresa que fez acontecer. Ou seja, que muitas vezes não tinha os melhores recursos, todos os recursos, né, e ela se superou. Ela não esperou as condições ideais para, né, e ela fez acontecer para atingir o propósito, para impulsionar a prosperidade no campo, né, ou para uma melhoria da empresa. Então, são esses espaços que a gente cria, né, o feedback mais esse espaço de reconhecimento coletivo, que isso mostra exemplo para todo mundo de quem faz acontecer. Porque é tão importante isso, o reconhecimento, né? Assim como a gente tem a questão de o início do processo de comunicação, que é comunicar com clareza o que se espera. E passamos pelo feedback, enfim, as conversas durante o processo, mas também ter essa etapa de reconhecimento que acaba alimentando, né, esse ciclo de virtude e de fomentar a energia para continuar no processo. Então, acho que é essa questão de ter clareza, de exercer todas as etapas de comunicação, que é de comunicar, de fazer follow-up, feedback, conversas face-to-face, one-on-one com as pessoas, e sim reconhecer, celebrar, inclusive, né, celebrar as conquistas, as vitórias, para que as pessoas possam ver sentido e cada vez mais ter força para continuar nesse caminho, né? Sem dúvida. Nós somos seres sociais e somos seres que a gente quer todo momento estar incluído, né? A gente precisa estar incluído. E o reconhecimento é uma das formas de dizer, você está incluído. Excelente. É muito importante. E nesse finalzinho de conversa, eu queria que tu falasse com as pessoas que estão nos ouvindo, para os líderes que estão nesse processo de construção desse novo mundo, que tipo de ação que eles podem implantar no seu dia a dia, ação simples, uma coisa que eu também percebi que vocês trazem, essa questão da simplicidade, né? Inclusive essa relação com a natureza, de que na natureza tudo que realmente importa é simples, acontece até com certa naturalidade. Então, que tipo de ação simples tu poderia sugerir, trazer como dica para os líderes implementarem já, no primeiro momento? Olha, para a liderança, talvez, o que eu mais prego é que eles sejam exemplos. Eles sejam os exemplos, eles vivam aquilo que eles acreditam, que eles pregam na empresa. Eu acho que a partir do momento que o líder ele é o exemplo, as coisas passam a acontecer, né? Tem uma coerência, né, na energia que ele prega e na energia que ele faz. Então, a coisa mais simples, que não precisa de esforço nenhum, Shirley, a partir de segunda-feira, né, é que você tem que ser o exemplo. Você é um líder, você tem que ser o exemplo. Não estou dizendo, nós somos seres humanos, né, nós também erramos, é factível de erro, não tem problema nenhum. Não estou falando para ser perfeito, não é isso. É que nós não somos, ok? Mas que ele seja o exemplo, o máximo possível que ele puder dar exemplo. Vai ter um dia que ele vai dizer assim, desculpa, eu errei.
mas aí ele está sendo exemplo também. Até no momento que ele está admitindo um erro, ele está dando exemplo. Então, acho que a coisa mais simples que pode praticar é seja o exemplo e trabalhe orientado ao propósito. Né? A sua empresa realmente tem que ter um propósito. E aí as coisas, o propósito e o exemplo, eu acho que são as coisas que são locomotivo para fazer a coisa acontecer. Excelente. Então, aos líderes que nos acompanham, propósito, coerência e ser exemplo onde quer que esteja, né? Dentro ou fora da organização. Então, continue conosco, nos acompanhando, porque a cada conversa, a cada história, a gente tem novas inspirações para a gente poder trilhar um caminho cada vez mais bonito e juntos construirmos um mundo cada vez melhor para todos nós, né? Muito obrigada pela tua história, que realmente nos traz tantas referências de perceber que é possível, sim, vivenciar na prática essa liderança com propósito, com coerência e com resultados que agregam valor tanto para a empresa como para os clientes, para a sociedade. Obrigada, Everton. É muito bom poder contar com uma história real tão bonita, né? E tão cheia de frutos. Não, eu que agradeço o espaço de poder falar um pouco da nossa menina, que é a Agrinis, né? Que é uma empresa que a gente ama de paixão e poder contribuir de alguma forma, né, para esse líder do novo mundo. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada.